Olá, eu sou o Kevin, estudante do segundo ano da licenciatura em Matemática no IMUSP, e hoje eu convidei o professor Rogério Osvaldo Chaparim para nos contar um pouco da sua carreira profissional. O Rogério é licenciado em Matemática pelo IMUSP, mestre e doutor em Educação Matemática pela PUC São Paulo. Ele já foi professor no ensino básico e atualmente é professor na licenciatura em Matemática do Instituto Federal de São Paulo, campus Guarulhos, educador no Centro de Aperfeiçoamento do Ensino de Matemática do IMIUSP e orienta e ministra disciplinas no mestrado profissional em Ensino de Matemática do IMIUSP. Primeiro quero perguntar sobre o início da sua carreira docente. Como que você chegou até a docência? Se você sempre quis ser professor? Quais os motivos que te levaram a seguir essa carreira? Se teve inspiração de alguma pessoa, algum outro professor? Boa pergunta. Desde que eu entrei para a escola, 6, 7 anos, né? Eu me via já, tinha uma certa atração pela matemática, né? Matemática se tornou, desde aquele momento, a minha disciplina favorita, né? E a matemática sempre para mim foi uma causa especial, né? Tanto que hoje eu posso falar para você que faz parte da minha vida, né? Não consigo viver sem um dia fazer matemática, ler e tal. Aí, um dado importante, e dois dados importantes, né? A minha professora, que é a professora Alete, do sétimo ano, né? Eu sempre gosto de citar ela em todos os meus trabalhos, do mestrado, doutorado, e tenho uma gratidão enorme, porque ela é uma professora que estava iniciando álgebra, e eu gostava de estudar, né? Fazia exercícios a mais, e eu levantei a mão uma vez perguntando, professora, como é que faz aqui o produto de x à quinta vezes x à sétima, multiplicação de monômios, né? E meus colegas estavam resolvendo 2x mais 3x, né? Tava no comecinho da disciplina. Uhum. Então, ele estava no capítulo 5 a do 2. Ela me chamou, ela falou assim, Rogério, vem aqui. Toda vez que você tiver uma dúvida, você não levanta a mão, tá? Então deixa, né? Eu vou dar a aula direitinho, aí você vem, acaba a aula e você vem tirar dúvida, tá? Mas continua estudando, eu sei que você gosta de matemática. Então aquele momento foi muito importante porque ela me ensinou a ser autodidata, né? A ter um caminho próprio. Uhum. E aí as vias ao contrário desse prazer foi no ensino médio, né? Que eu perguntei pro professor, professor, pode. Estava no seminário, então fui seminarista, tá? Então, pra você ter uma ideia, fui seminarista, ia Aham. ser padre, né? E no primeiro colegial eu fui o contrário, perguntei pro professor, pô, dá para você ensinar? Meus alunos tinham muita dificuldade, meus colegas tinham muita dificuldade, né? Aí fui só perguntar para ele, reivindicar, falou, professor, é, dá para você ir para frente, né? Claro que aquele momento foi meio egoísta, né? Dá para você dar mais matéria? Nossa, para quê? O professor eh, brigou comigo, queria me bater, que não sei o quê, eu estava no primeiro colegial, aí estava no seminário, fez uma confusão, aquele bafafá, virou uma. Então foi um momento também que me ensinou depois o quê? Ele foi meu professor, nunca mais conversamos, e eu fui ensinar de novo por outros caminhos tortos, ser autodidata. Então, por exemplo, fui aprender logaritmo, nas combinatórias sozinho, do meu jeito, né? Male male, né? Então, isso foi um marco. Agora, o marco para ser professor também foi que, eu, como era seminarista, eu gostava muito de trabalhar com jovens, né? Então, eu ia nas férias, eu ia em favela, eu ia em movimentos sociais, né? De grupos, né? Então, eu gostava de estar meio nos jovens. Então, aí, quando eu saí do seminário, eu já acho que juntei as duas coisas que eu mais gostava de fazer, que era matemática e estar junto com os alunos, com as pessoas, com os jovens, conversar sobre e tal. E com quantos anos você foi para a faculdade? Eu fiz um ano de cursinho, fui com 17, entrei com 17 anos, 18 anos, Aqui no IMUSP. que no Inhoce. Vai fazer 40 anos, ano que vem. Eu quero perguntar também se você tem lembranças, da sua primeira experiência como professor, seja numa escola, numa aula particular. É, é inesquecível. A primeira vez é sempre inesquecível.
Eu nem sei se coloco ela como experiência depois. Eu falo que eu comecei a dar aula nos anos 90, mas foi em 88, né? Que eu Uhum. estava aqui, naquela época também a gente estava muito aula, estava estudando e já era professor também, né? Depois no meio do caminho já, né? E eu me lembro muito bem, na Lapa, era um sexto ano, que era a quinta série, e eu entro na sala de aula assim para dar aula de conjuntos. Então, nervoso, tenso, e foi a primeira vez. Poxa, eu tô só por mim, não tem ninguém, não. Então foi uma experiência inesquecível, né? A gente não esquece nunca esse primeiro momento que teve com a dando aula, né? Tem alguma outra experiência do início da carreira que você destacaria? Ah, eu acho que foi uma turma do Etapa, né? Comecei a dar aula no Etapa, mesmo 91, me formei em 91 aqui, mas em 90 eu estava dando aula no Etapa. E tem uma turma que me chamou atenção, uma turma que eu até hoje não esqueço também. Hoje deve estar com 50 e uma turma que eu tinha muito carinho. Foi uma turma que a gente brincava, a gente se interagia, a gente se aceitava. Eles chamavam de Chapolin Colorado. No Chaves lá faziam cartazes com a capa vermelha e tal. Então foi um ano divertido, um ano bacana nesse começo aí. Ok. Sobre o desenvolvimento da sua carreira como docente, queria perguntar alguns desafios que você enfrentou, nesses primeiros anos ou nos anos seguintes de sala de aula. Desafios que eu gosto de falar, assim, a gente sai, a faculdade, a licenciatura, por mais que queira, ela, ela não consegue, assim, ela tem um limite, né? Então você começa mesmo quando você começa, os anos iniciais, você começa a dar aula sozinho, são muito, muito difíceis, são muito marcantes. E eu me lembro que era importante nesse começo ter colegas que me apoiavam. Falou, ó, Rogério, vem aqui, ó, você precisa de uma coisa, alguma coisa nova, você me conversa comigo. Então, os colegas sempre fizeram parte, as pessoas mais experientes foram importantes. Então, eu lembro com carinho pessoas que conversavam comigo sobre matemática, sobre aula. E um dado importante que eu tive foi que no começo eu saí como do IME, né? Queria explicar tudo, álgebra e tal. E aí fui fazer a etapa que era apostila, né? E as experiências da minha vida foram importantes, porque depois do etapa eu fui para a escola Oswald de Andrade. E no Oswald de Andrade era completamente oposto. Ela falou assim: vai dar aula de equação de segundo grau. Eu falei: tá, beleza. Mas você não vai usar o livro didático. Você vai fazer uma sequência didática. Para mim, aquilo lá foi um choque. Eu falei: como assim? Não é para pegar o livro? Não é para. Tá lá o livro. Ele falou: não, você pesquisar o assunto e você vai fazer perguntas para encaminhar. E eu lembro que ela também, eu tinha reuniões com ela, estava numa escola diferente, Oswaldo Andrade ficando lá para uma escola alternativa, uma escola progressista, né? Uma escola que é essa coisa do aluno ser protagonista, professor também, um professor diferenciado, tudo, né? Então, para mim foi um ano marcante também. Esse primeiro ano é 95, se não me engano, 95. Então foi um ano que me chamou a atenção que eu estava saindo de um padrão de apostila, de material, e fui para uma escola que já era uma escola onde colocava o professor como uma pessoa também de construir materiais, assim por diante. E você acha que a sua forma de ensinar mudou muito ao longo da sua carreira? Ah, mudou muito por causa disso. As experiências foram fundamentais para tudo isso. Então, depois que eu tenho, ó, para você ter uma ideia, comecei 4 anos no etapa, positivo. Aí eu saí do etapa, fui dar aula nessa escola um ano só, que é o Oswaldo Andrade, que é uma escola muito boa, mas eu queria, eu queria ficar mais, mas era gestão, né? Gestação, né? A professora estava por causa de ter bebê, né? E daí eu fiquei um ano só. Aí depois disso eu fui dar aula no interior, de apostila de etapa e do ano. Então já são mais 2 anos, estou em 96. Aí, um dado marcante, que foi fundamental, depois vai ter outro, foi quando eu fui dar aula no Central de Concurso, para concurso público, em Guarulhos. E Uhum. lá, a professora falou, a chegou e falou assim, ó, o curso você vai preparar para concurso, mas você vai partir do zero, você faz tudo que você quiser.
Então foi o primeiro momento que eu tive uma liberdade, uma criatividade de inventar coisas, de inventar dinâmicas, de inventar explicação. Não era ligado ao colégio, então era questão do vestibular, do concurso. Aí tinha concursos variados, uma hora do Banco do Brasil, outra hora para a polícia, outra hora. Então eu fui fazendo coisas, eu fiquei 3 anos, foi incríveis. Foi um momento de. Esse momento é um momento chave, um dos momentos chaves. Que aí eu fui falar, poxa, eu sou criador, eu sou uma pessoa que tenho liberdade e eu posso fazer. Então foi o momento dessa descoberta de ser uma pessoa que elabora os materiais, né? Que elabora aulas diferentes. Então fazia aulas diferentes. E lá encontrava grupos de todo tipo. Então no concurso tinha gente que fala assim, faz 6 anos que eu não estou na escola. E aí quando a diretora falava, olha, ele vai assistir uma aula grátis. Essa aula grátis se ele não gostar, tá fora. Ele não vai querer. Então você tem. Colocava eu sempre numa situação de desafio. Ó, sua aula tem que dar certo para a gente conseguir aluno. Então eu tive que fazer, por exemplo, esquemas de fazer as 4 operações. Então teve uma hora que eu fiz só as 4 operações. Não tinha equação, não tinha X, não tinha sistema, e eu bolava, lia os exercícios e falava assim, mas vamos fazer desse jeito, pela lógica, por tentativa e erro. Então foi um momento muito, muito bacana, muito importante na minha vida. Esse ano é 96, isso aí. Ok, você mencionou de um outro momento marcante que viria depois. Qual que é esse momento? Esse outro momento foi quando eu comecei a conhecer as Olimpíadas. Então em 99, eu entrei no colégio Oswald, Visconde de Porto Seguro, né? Porto Seguro, uma escola tradicional. E eu entrei em 99. E isso eu gosto de falar sempre meus alunos, para as pessoas, para todo mundo. Falei aqui no curso da licenciatura, que é um momento marcante, por quê? Porque eu não conhecia a Olimpíada. A Olimpíada não é uma coisa que nem hoje, né? Hoje tem internet, tudo, então era pouca gente que participava também, poucas escolas. Uhum. Tava começando a ferver, né? E aí o coordenador falou assim: você vai assistir, você vai fazer, você pode vir um sábado ver uma prova? Falei, beleza, vou lá, nem sabia o que era. Aí quando eu peguei a prova, 6º ano, falei, poxa, até falo pro pessoal, pô, me formei no IME, meu, poxa, me sentia, né? Aí peguei umas 4 perguntas do 6º ano, Kevin, que me enroscou, meu. Falei, caramba, meu, eu com aquele padrãozão, não, de vestibular, de apostila, falei, caramba, me pegou, meu. Aí, falei, poxa, caramba, eu preciso melhorar isso aí. E aí que foi que eu fui encontrar uma livraria triangular, que fica aqui do centro de São Paulo, perto do Teatro Municipal, não sei se você conhece, Uhum. e lá eu conheci uma livraria. Entrei nessa livraria, ele mostrou, ó, para cá, cálculo, álgebra, tal, e para cá outros livros de divulgação. E ali eu conheci Martin Gardner. Então, descobri. Então, ali eu comecei a comprar livros de Portugal, em inglês, não em inglês, mas de Portugal, livros de Portugal de matemática recreativa. Então, ali eu tive que pegar livros que eu tinha que ler, os desafios que eu tenho até hoje, os livros que eu tenho até hoje, eu tinha que sair da caixinha. Eu tinha que pensar diferente, eu tinha que pensar de outra forma. E aí, com esses materiais, um colega meu me chamou para dar aula no Augusto Laranja de Olimpíada de Matemática. E aí foi nos anos 2000. Aí nos anos 2000 começa a vir as conquistas. Aí eu comecei a ter aluno que ganhou medalha de ouro, o melhor aluno que eu tive até hoje, o Leonardo, que ganhou medalha paulista, brasileira. Aí pensei, só o Leonardo. Não, começou a vir o Igor, que hoje é professor da etapa, começou a vir Maria Clara, que estudou aqui, no IME. Aí começou a aparecer vários alunos ganhando. Então ali também foi o momento que eu tive que pegar o quê? Ver a Olimpíada de Matemática como um momento de quê? Muita coisa que me serviu ali do quê? Eu vivi um mundo paralelo. O mundo da escola, o mundo com livro didático, apostila, a Olimpíada UBM, primeiro, Paulista, depois o BIMEP, e fala, poxa, que questões lindas. E ali eu me apaixonei por teoria dos números. Então, teoria dos números me encantou e falou, puta, como é lindo trabalhar com os números, quanta liberdade, criatividade, disposição para descobrir muita coisa. O Martin Gardner tratava de matemática recreativa. É. E você incorporava esses conhecimentos de matemática recreativa no ensino básico? Então, eu não tinha noção que era matemática ativa. Eu comprei como se foi
as duas pessoas que eu mais conheci, não foi na sorte. Então, exemplo, o Maubatã, eu li aqui. Eu ainda quando eu tava me formando. Mas eu li Maubatã não porque eu, porque os professores me indicavam. Eu li Maubatã e eu li História da Matemática porque eu tive uma turma, a minha turma de colegas, inesquecíveis até hoje. A Kátia, que me formei junto com ela. Então a gente pegou uma geração dos anos 80, que a gente terminou aqui, uma geração tinta unida. Porque foi o ano que a USP teve 6 anos que eu fiquei aqui, Kevin, 3 anos teve greve. E greve de 3 meses, não era greve de grevinha, greve de assim, um mês para, 6. Não, se for ver, eu tive 3 anos dos 6, metade do meu curso foi prejudicado. Então, e meus colegas eram muito bons. Meus colegas, eu conversava com eles no fim do corredor. Eu aprendi, por exemplo, até hoje numa aula, posso falar essas coisas? Pode. Uma aula bacana, meu. Aqui, vou contar para você. Era geometria de vetores. A sala não entendia nada porque o cara falava espanhol. Então aqui o IME tinha um monte de gente que fala espanhol, sei lá o quê. Uhum. E aí, meu pessoal foi para outra sala. Porque eu fiz noturno e fui fazer a disciplina. Eu fiquei com meu colega. Um colega, até hoje, parece meio alegórico. Ele era um cara alto, barba, meio roupa de hippie, uma roupa hippie. Parecia assim, um Jesus Cristo, assim, sabe? Um cara bem alto. E aí, o professor dando aula, e eu no fundo fazendo o quê? Ele falando assim, pô, Rogério, sabia que 1 mais 1 dá pra provar que é igual a 2? Você sabia que era do Gauss? E eu falei, não, eu era moleque. Aí eu no fundo da sala ele me contou histórias maravilhosas, coisas que me encantavam. Então, eu agradeço muito isso na minha formação. Os meus colegas me ajudaram muito com indicação de livros, com indicação de materiais, com as pessoas mais experientes, né? Trabalhei em banco, os colegas meus trabalhavam no campo de Marte. Eu era novo, eu tinha 17 anos, eles tinham 20 e poucos anos, já tinha profissão, já tinha carreira. Então, foi importante essa questão dos meus colegas. Então, lá com meus colegas que eu aprendi. Babataan, e o Matt Gardner eu vi como eu comprei a coleção Prazer da Matemática. Mas eu não sabia que era matemática recreativa. Eu fui pela coleção. Então eu comprei 10, 12 livros e pela coleção, pelo nome, né? Mas não conseguia perceber que aquilo lá era o campo. Mas eu fui incorporando os problemas que eu fui comprando. Né? Isso que é legal. Então minha aula tinha sempre um momento que antes da aula ou depois, que eu comecei a colocar coisas curiosas, problemas curiosos. Então eu colocava, já tinha um tempero. A aula não tinha essa história de fazer uma aula com roteiro. Então eu já fazia uma coisa para incrementar. E aí aparecia uma brincadeira do Maltigard, aparecia alguma coisa, uma Bataan, aparecia outras pessoas que eu ia lendo, que eu fui incorporando na aula. Né? Isso foi importante. Durante a sua carreira no ensino básico, que foram mais de 30 anos, você sempre permaneceu animado com a sua profissão? Porque a gente sabe que muitos professores acabam desanimando por causa das muitas dificuldades que a gente tem, ficam desmotivados e chegam a desistir da profissão. Queria perguntar se teve algum momento que você passou por alguma dificuldade e pensou até em desistir. Não, eu nunca pensei. Eu sempre, depois que eu escolhi, eu sabia que a minha vida era isso, né? Era dar aula, né? Teve um momento mais complicado em 2007, que foi um ano que eu fiquei um pouco mais doente, que eu comecei um pouco desanimado, mas foi aí que teve o despertar para entrar o quê? No IFE e no CAEM. Então aí veio um outro momento da minha vida. Então, se você pegar os anos 90, né? Que foi aquela coisa que eu falei da criatividade, do concurso público. Os anos 2000, a Olimpíada. E outro, que é um presente divino, que me mudou como pessoa profundamente, que foi entrar em 2010 no CAEM e entrar no Instituto Federal. Então eu tive trabalhos com a Olimpíada, né? Mas quando entrei no CAEM que eu fui ver o mundo que estava abrindo as portas para mim como professor, que eu tinha acesso a materiais e tinha tempo para fazer. Então esse é um ponto crucial. Infelizmente, meus colegas professores, não têm tempo de ficar na profissão dele, dar aula e depois ficar fazendo curso, fazer uma leitura, materiais, ficar um período de pesquisa. E o CAEM me proporcionou isso. Então aí veio outro presente, que seria o terceiro momento, que é a entrada no CAEM. Quando você entrou no Instituto Federal, você
continuou na educação básica ou já entrou para o ensino superior? Então, no Instituto Federal também eu podia dar aula. Então, aí eu fiquei na educação básica, foi. ah, eu fui direto, de 88, vai, de 88, 90 até 2000, já dá 21 anos, mais ou menos isso. 29, 21 anos, né? 21 anos mais ou menos, é isso? 20 anos? Tá, ininterruptamente, né? Aí eu fui entrar no Instituto Federal e depois eu entrei no Bandeirantes. Então, quando eu estava aqui, eu dei mais 3 anos no Bandeirantes. E depois do Instituto Federal, eu comecei a pegar alunos também técnicos, né? Técnicos. Mas tem outros momentos, tudo que eu aproveitei na vida, Kevin, foi na questão de ter experiências diferentes. Então, assim, trabalhar na ETEC também. Trabalhar na ETEC no final dos anos 90, né, 2000, foi importante. Então, depois eu comecei a entrar na escola pública, entrei na escola pública em 2005, 2006, tive que vencer o preconceito, isso eu falo sempre, sou uma pessoa verdadeira, não sei se você me conhece, sabe. Então, eu tive que passar pelo momento de, estou entrando na escola pública, estou numa situação pior, que eu era sempre antes professor particular, aí eu tive que vencer isso, que a escola pública era, né, como que era. E aí eu entrei na ETEC também, que foi um ano bacana também. Comecei a dar um curso técnico, comecei a dar aula de administração, comecei a dar também mais uns 2, 3 anos de experiência com curso técnico. Aí quando eu entro no IFE, eu fui para licenciatura, aí eu fui depois, no etapa, Bandeirantes, que eu te falei, e comecei também a dar aula de ensino médio, 2, 3 anos de ensino médio do ETEC, do IFE mesmo também. Aí ficou mais mesclado, entendeu? Não ficou mais contínuo, né? Podemos dizer que teve 20 e poucos anos que ficou contínuo, depois teve período que eu fiquei 3 fora, fiquei 3 anos depois tendo mais 3, depois mais 2, então vai dar uns 35 que você fala, imaginando. Sobre a passagem do ensino básico para o ensino superior, queria perguntar quais as diferenças que você percebe sendo professor no ensino básico e sendo no ensino superior. Seja diferenças em você, sendo professor, seja nos alunos. Eu acho que a grande diferença é a responsabilidade que a gente é formador. Eu sou formador. Então, eu não sou mais um professor. Quando eu era professor da escola básica, eu tinha um objetivo. Quando eu passo para a universidade, para a licenciatura, eu falo para eles que é o único curso ímpar que existe. Porque é o único curso que você entra, você aprende matemática, você tem que aprender matemática, tá ali, você aprende lá, e você tem que depois, dali, o que você está aprendendo, passar depois, aprender como que eu vou passar. Então é o único curso que tem isso. Os outros não, você aprende matemática e usa na engenharia, usa na economia, usa na medicina, mas aqui ali não. Aí você fala, poxa, eu vou pegar aquele conteúdo e eu vou ter que ensinar uma criança. Então ali é um curso que você tem que ver várias vias. Não é só aprender matemática, mas aprender como ensinar matemática, como que eu passo para o outro alguma coisa, entre aspas, né? Passar, né? Ou transmitir, ou favorecer o outro, né? Então, é um curso que eu sentia desde o começo que uma grande responsabilidade. Formar professores é uma enorme responsabilidade. E na formação de professores, quais práticas específicas ou cuidados você destacaria nesse trabalho, seja na formação inicial, na licenciatura, quanto na formação continuada que você faz no CAEM? Em especial, quais práticas você traz do ensino básico, da sua experiência no ensino básico? Tá. O que eu trouxe da experiência do ensino básico é uma coisa que eu fui aprendendo, particular minha, é que sempre não, fui me formando uma coisa que é a seguinte: eu sempre queria dar aula, ensinar de várias formas. Eu pegava o exercício, pegava o conteúdo e pensava, eu tenho vários tipos de aluno. Então eu apresentava sempre o conteúdo para vários tipos de pessoas. Então, pessoas que gostam de matemática, pessoas que são lógicas, pessoas que escrevem, respeitando as pessoas. Então, acho que esse é um ponto que eu precisava fazer. Vou resolver uma equação? Quantas maneiras eu posso fazer? Várias. Apresentava várias. Vou resolver um problema? Eu posso fazer álgebra, posso fazer aritmética, posso fazer... Então, para mim, isso aí foi muito importante. Pensar no outro. Então, esse é acho que é um grande desafio de ser professor. Eu sei matemática, tá? Você sabe matemática, ou tanto de matemática,
Mas você não tem que ser o foco. Então, o foco não é mais você, tem que ser o outro. Então, eu sempre me preocupei em buscar várias alternativas, é isso que eu falo aos meus alunos. Você vai ser professor. Quando você vai dar aula, você vai começar, você tem experiência, mas você tem que ter quantas armas, quantas métodos, quantas ferramentas você tem. Aí eu te falo, história da matemática, matemática criativa, tecnologia, tem que ter modelagem, tem que ter jogos, tem que ter, no caso, problemas mesmo, fazer conteúdo, conteúdos mais fortes, conteúdo. Então você tem que ter vários mecanismos, pensando nos vários tipos de aluno que vai ter. Então isso me ajudou muito. Então eu, quando falo para os professores dos cursos, eu apresento isso. Professor, tem vários olhares para matemática. Vários tipos de matemática, né? Então não é única. Então, por isso que também a etnomatemática. Então, a matemática crítica, eu sou usar matemática. Então, toda a educação matemática tem várias frentes que são muito enriquecedoras entre si. Então, esse abranger um leque, essa amplitude, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que sempre apresentar para os alunos, que eu trouxe da escola básica, essa questão das várias formas de fazer, e chego no ensino superior, agora eu faço o quê? Eu com meus professores, mostrar, eu não vou dar aula para eles, é meus colegas, né? Então, eu não dou aula para eles, mas eu apresento diferentes pensamentos, perspectivas, e aí eles que vão, né, captar no contexto dele aquilo que serve mais para aquela que ele vai fazer ou não com aquilo. Né? Então não existe uma receita. Não existe uma receita de ser professor. Isso que é lindo também. É muito cheio de emoções. Para quem gosta de. Tem que ter adrenalina, entendeu? Adrenalina e se divertir muito. Então, eu acho que o encanto tem que ter. Por isso falou assim: você gosta sempre. Né? Sempre eu gosto da aula. Sempre gostei. Não, tem as crises que eu te falei, né? Que você quer. Mas eu nunca deixei de existir de ser matemático, de ser professor, porque eu nasci com isso. Então eu curto isso, vivo isso. Então é isso também que eu gosto de ver com os professores do CAEM também, né? Pessoas também que vêm aqui que também estão na mesma tocada, na mesma vibe, vamos dizer assim, né? De pensar no outro. Eu acho que o importante é pensar no aluno. Pensar no aluno para você mudar as suas metodologias. Ou atualizar, né, as minhas metodologias. Né? Você passou por alguma experiência marcante no ensino superior? Ensino superior? Sim, passei por alguém marcante. Sim. Sim, uma coisa que também mudou comigo também. Eu tinha um aluno muito bom, excelente de matemática. Aí eu esqueci o nome dele, porque depois mudou. Ele era excelente e ele foi mudando. E de repente ele virou a Esther. Então foi a primeira, assim, uma experiência de que eu olhei uma pessoa, ele era ótimo de matemática, tinha ótimas conversas, e ele mudou de nome, pintou a unha, mas sempre foi o mesmo, entendeu? Não, foi zero transformação, entendeu? Então, não foi um impacto. Aí ele chamou assim, professor, a partir de hoje me chama de Esther. Eu falei, tá bom, vou chamar você de Esther. Então foi uma coisa interessante, importante, bonita. Briguei por causa dele, com o professor. Briguei feio, então foi um momento marcante. Teve uma briga muito feia com o professor, que eu falei, você não vai respeitar ele, não tolero que você desrespeite, a gente pode chegar até na via de fato, mas você não vai tolerar esse ser humano, esse ser humano. A turma também começou a desprezar ele, e eu conversei com a turma que era para aceitar como ele é, como a pessoa é, do jeito que ele é. Então foi um momento assim diferente da minha vida, que foi uma coisa assim que me humanizou bem, bacana. Foi um momento marcante, sim, bacana. Em qual época foi isso? Foi um pouco antes da pandemia, 2018, 2017, mais ou menos. Tem uma coisa depois da pandemia, né? Tem antes da pandemia e depois da pandemia, né? Depois da pandemia acho que é outro, né? Sei lá, é muito comum. Mas foi antes da pandemia, 2018, 2019. Né? Por fim, queria perguntar se tem algum conselho que você daria para quem está começando agora na docência. Vejo muitas pessoas como você, como outros, que têm as novas gerações, né? Eu acho que uma coisa de desafio muito grande na nossa profissão, né? Que eu acho que é um dos maiores desafios, e também acontece muito na academia, é o ego. É o ego.
O ego é uma coisa humana que nós temos, mas que ele inflama muito quando você é professor. Por isso que eu falei do destaque dos meus colegas, pessoas que ajudam. Infelizmente, a vida do docente, às vezes você aparentemente é estranho, você tem uma solidão, porque não é fácil ser professor. Tem vários grupos, e tem pessoas, como é coisa humana, a gente pensa, né, idealiza, que ser professor é diferente de uma profissão bancário, uma profissão. Não. Quando você entra numa escola, é como se fosse uma empresa. Eu não pensava nisso. Eu tinha uma visão romântica. Falar, todo mundo pensa aqui do bem dos outros, todo mundo quer educar. Depois veio que não. É o mundo normal. Então tem falsidade, então tem coisas marcantes que marcaram a minha vida também. Pessoas que foram falsas comigo, prejudicaram meu emprego, que, que me dedavam, que ficavam fazendo fofoca pro diretor. Então perdi o emprego assim, dói. Então eu peço o seguinte, seja humilde e sempre queira aprender. Eu acho que é outra coisa também. Sempre queira aprender. Não pare e fale assim, está suficiente. Professor é um eterno aprendiz. Ele está sempre, 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 sempre. E agora com vocês, então, que agora tudo muda rapidamente, então aprenda coisas novas, sejam criativos e, por favor, mudem a sala de aula. Vamos ver se te enterra essa sala de aula. Até a reitora, a candidata a reitora falou ali da USP, falou, não dá mais para uma jovem ficar 4 horas sentado vendo uma aula expositiva, não sei o quê. Então, o importante é inove. Então, a nova geração inove, faça um momento histórico e mude essa concepção de sala de aula, seja humilde e queira aprender sempre. Ok, muito obrigado, Rogério. Valeu. Obrigado pela oportunidade.